Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para trazer uma breve palavra ao nosso coração, que o Senhor possa falar com você através dessa breve meditação. Eu gostaria de ler em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 18 até o 23. Diz assim: E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeram. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse-lhe: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu intitulei essa mensagem com o tema Seguindo em Frente. Todos nós vivemos situações bem traumáticas, assim como essa que Davi viveu. Situações que nos causam dor, que nos causam luto, que nos fazem chorar e que muitas vezes até nos paralisa, dependendo de como nós reagimos a ela. Só que Davi, nesse texto, ele nos deixa algumas lições que nós devemos aprender com ele diante dessas situações que todos nós, de alguma forma, atravessamos. Existem situações, como no caso a morte, que nós não podemos fazer nada a respeito, mas mesmo diante dessa dor, nós precisamos seguir em frente. E Davi, ele nos deu um grande exemplo com isso. A primeira coisa que eu aprendo com Davi nessa situação é que depois que ele percebeu que não havia mais nada que ele pudesse fazer a respeito da sua dor, a Bíblia diz que ele se levantou da terra. Davi se levantou depois da morte do seu filho. Enquanto o seu filho vivia e estava muito enfermo, ele jejuou, ele orou, ele chorou, ele não comeu e nem bebeu. Mas depois que a criança morreu, ele percebeu que ele estava diante de uma situação que ele não podia fazer mais nada a respeito, que nada que ele fizesse a respeito daquela situação iria mudá-la, que nada que ele fizesse a respeito daquela situação iria trazer a criança de volta. E diante dessa constatação, ele resolveu seguir em frente. E para seguir em frente, ele tomou algumas atitudes. A primeira delas foi que ele se levantou. Então, diante da dor, nós não podemos permitir que isso nos pare. Nós precisamos aprender com Davi e nos levantar, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a dor seja intensa, mas nós precisamos aprender a nos levantar e a seguir em frente, independente da situação em que estejamos vivendo. A segunda coisa ele tomou banho. Então, tomar banho significa purificação, limpeza. Então, no momento que Davi decidiu tomar banho, é como se ele estivesse se despedindo daquela situação. É como se ele estivesse jogando por terra todo o sentimento negativo, toda a emoção negativa, todos os sentimentos ruins que aquela situação lhe causou. Quando ele decide tomar banho, é como se aquela água estivesse purificando todo o seu ser, inclusive o seu modo de pensar e o seu modo de agir diante daquela situação. Deus quer uma postura de nós diante de tudo aquilo que nos acontece. Diante da dor não é diferente. Nós precisamos nos posicionar para que o Senhor haja em nós e através de nós.
Porque quando nós nos posicionamos, nós estamos dizendo para o Senhor o que nós queremos. Então, quando Davi ele tomou banho, ele estava dizendo para o Senhor que ele queria seguir em frente, independente daquilo que tinha acontecido a ele. E a terceira coisa que eu aprendo nessa situação é que ele trocou as suas vestes. Ele vestiu a veste da alegria, ele trocou a sua veste de dor, né? Porque ele tinha passado esse período que ele passou orando aí, jejuando, ele não tinha tomado banho, ele não tinha trocado de veste, né? Então, no momento que ele decide trocar de veste, ele tá tirando aquela veste de luto, aquela veste de dor, aquela veste de sentimentos ruins e coloca a veste da alegria. Ele coloca uma veste limpa, ele se posiciona diante dessa nova situação que lhe aparece. E é assim que nós devemos fazer. Nós precisamos sempre nos posicionar, independente daquilo que nos aconteça, e a nossa posição deve ser sempre a de seguirmos em frente em adoração ao nosso Deus. A quarta coisa que Davi fez ele foi ao templo buscar a face do Senhor. Nós precisamos ter em nossa mente que nós não conseguimos superar nada sem buscar a face de Deus. Por maior que seja a nossa dor, se nós nos posicionarmos diante de Deus em buscar a sua face, a sua presença ela vai nos trazer refrigério. A sua presença ela vai nos trazer renovo, ela vai nos dar força para seguirmos em frente. A sua presença ela vai nos trazer um direcionamento, ela vai nos trazer uma orientação do que fazer nessa situação de dor, nessa situação de perda. O que nós não podemos é ficar parados, nós precisamos buscar a face do Senhor, precisamos saber o que Deus tem para nós diante dessas situações de dificuldade. Nunca perguntar o porquê, mas sim perguntar para quê, perguntar o que Deus quer nos ensinar através das adversidades que nos acontecem. E Davi, ele nos deixa um grande exemplo quando ele vai buscar ao Senhor. Ele podia ter se revoltado como algumas pessoas fazem num momento de perda. Ele podia ter ficado, ter dito assim, eu não quero mais saber de Deus, eu não vou na casa do Senhor, eu não vou mais buscar ao Senhor. Mas pelo contrário, mesmo ele estando em um momento de dor, ele resolveu ir à casa do Senhor, ele resolveu buscar a face de Deus, ele resolveu adorar ao Senhor independente da sua dor. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos refrigera, o Senhor nos renova e o Senhor nos traz muita alegria. A quinta coisa que Davi fez, ele comeu. Nessa situação, comer significa que ele estava cuidando de si. Quando algumas pessoas, né, reagem de forma diferente em situações difíceis. Algumas ficam sem comer, algumas ficam sem dormir, né? Algumas às vezes até comem demais. No caso de Davi, ele ficou sem comer. Ele jejuou durante esse período que a criança ficou doente. Ele jejuou. Mas a partir do momento que ele detectou que ele não podia mais fazer nada a respeito, o que ele fez? Ele comeu como uma forma de restaurar suas forças físicas. Isso significa que ele estava cuidando de si, ele estava buscando um posicionamento, digamos assim, do seu corpo físico, porque o nosso corpo, quem tem que cuidar dele somos nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas essa responsabilidade é nossa. Então, quando Davi ele resolveu comer, é como se ele estivesse dizendo assim, agora que eu não posso mais fazer nada a respeito dessa situação, eu vou cuidar de mim, eu vou descansar, né? Ele não dormiu durante esse período, eu creio que ele, depois que comeu, ele foi descansar. Por quê? Porque depois que ele buscou a face de Deus, ele recebeu a paz que ele precisava para ele poder comer e descansar na presença de Deus. Então, que nós possamos aprender com essas atitudes de Davi. Por mais
difícil que seja o momento que estejamos passando, por mais dificuldade, por mais adversidade que estejamos passando, que nós possamos aprender com Davi e sempre priorizar o nosso Deus na nossa vida, porque quando nós priorizamos o Senhor, a presença dele é conosco, e a presença dele, ela traz refrigério para nossa alma, a presença dele, ela nos preenche, ela traz paz e ela nos ajuda a atravessar qualquer vale, qualquer deserto, qualquer dificuldade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Espero que você seja muito abençoado ouvindo essa palavra e que a poderosa mão do Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Se você gostou, curta a mensagem e também, se você tem algum pedido de oração, você pode deixar o seu pedido de oração no canal. E se gostar do canal, se inscreva. Amém?